A ocupação da região nordeste do Brasil pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais ocorreu no século XVII, gerando conflito armado na colônia pacífica, até então com fins na produção e comercialização do açúcar e de outras riquezas encontradas. Por outro lado, entre 1637 e 1644, a presença holandesa originou um período de pesquisas, exploração e registro artístico, sob a administração de Maurício de Nassau, na cidade de Recife, capital de Pernambuco. Um dos objetivos de Nassau na época era compilar o conhecimento sobre a natureza e os nativos, desenvolvendo estratégias para ampliação do território invadido. Para isso, imagens e textos deveriam ser enviados para a Europa, em busca de novos investimentos. Nesse contexto, ocorreu uma intensa atividade por parte dos primeiros artistas que aqui chegaram, representando temas de caráter não religioso, paisagens locais, indígenas, colonos e escravos, natureza morta e animais que para eles eram extremamente exóticos. Entre eles, Fran Post e Albert Eckhout. Artistas que possibilitaram, por meio de suas obras, apresentar ao mundo referências sobre os colonos, engenhos, plantações, a flora, a fauna no Brasil do século XVII. Obras que são até hoje importante fonte de pesquisa histórica e científica. Fran Post desenhou no Brasil de 1637 a 1644. São conhecidas cerca de 150 pinturas de Post, a maioria assinada e datada, contendo flora e fauna, cidades, vilas, colonos, povos indígenas e escravos locais. As primeiras paisagens produzidas por Fran Post no Brasil, chamadas de primeira fase, apresentam um primeiro plano mais escuro, a linha de horizonte baixa, ocupando a terceira parte inferior do quadro, expansão espacial com amplos céus ao fundo e uma atmosfera difusa. Personagens diminutos, sem traços definidos acompanhados de seus atributos, e paleta de cores reduzidas, denotam a influência das primeiras pinturas dos artistas paisagistas do século de ouro holandês. Importante considerar que as obras produzidas na primeira fase representam os colonos, os nativos, os escravos e pontos estratégicos, além da promoção da economia gerada pela colônia. Uma das primeiras pinturas conhecidas executadas por Fran Post, ainda no Brasil, vista de Itamaracá, mostra no primeiro plano um grupo de homens e à direita, ao fundo, o Forte Orange. A pintura apresenta no primeiro plano um carro de boi, guiado por 3 homens, dos quais 2 são escravos. O plano é cortado do lado esquerdo por uma junção de árvores, e uma delas lembra um bar-batimão, com epífitas apoiadas nos troncos. Ao fundo, na outra margem, um engenho de açúcar. Índios tapuias desembarcam na beira do rio. No segundo plano, provavelmente a construção original do Forte dos Reis Magos, localizado na atual Natal, capital do Rio Grande do Norte. A obra sugere a passagem de Post pelo Rio São Francisco em 1639. No primeiro plano, destaca-se uma capivara. O Forte Maurício, construído em 1637, é visível ao fundo, na margem norte do Rio São Francisco. Soldados holandeses e indígenas descem o vale em direção ao Forte de Bom Sucesso do Porto Calvo, no litoral norte de Alagoas, assentado sobre um monte alto e isolado, localizado no último plano. A composição mostra a região da cidade Maurícia, construída a partir de 1638 na ilha de Antônio Vaz. No último plano, Post indica o Forte Ernesto levantado no lugar do antigo convento de Santo Antônio, o Forte Frederik Hendrik e fortificações de pedra. Após o retorno aos Países Baixos em 1644, Fran Post realizou diversas obras, apoiadas na sua memória, em parte apoiadas nas pinturas da primeira fase e em seus desenhos topográficos, todos produzidos no Brasil. Nas paisagens, consideradas como segunda fase, Post reforça a forma diagonal no primeiro plano, cortando a linha de horizonte, influenciado pela nova geração de paisagistas holandeses, técnica conhecida por repulsoar. Um artifício que força o olhar a se movimentar em todos os sentidos na composição, aumentando a ilusão de profundidade. Nessa fase, Post coloriza seus antigos esboços, introduz uma vegetação exuberante e animais como lagartos, serpentes e tatus.
Os céus apresentam nuvens brancas, as estradas de terra em diagonal reforçam o movimento, as casas são entremeadas por plantas e árvores, e pequenas figuras trabalham, passeiam ou conversam entre si, animando a tranquila paisagem. Por volta de 1660, Polch adquire domínio na pintura e as paisagens tornam-se idealizadas e mais coloridas, na chamada terceira fase de pinturas. Os temas são revisitados com miniaturas de engenhos, igrejas, colonos e índios, espalhados no espaço pictórico. A flora, a fauna, as construções e mesmo a topografia são alteradas e rearranjadas para melhor adequar a composição. As pinturas já não são mais espontâneas e a preocupação documental deixa de existir. Os desenhos e pinturas de Eckalt efetuados no Brasil entre 1637 e 1644 foram enviados para a Holanda. Uma parte foi para a Dinamarca, hoje no Museu Nacional em Copenhague, um presente de Maurício de Nassau para Frederico III, rei da Dinamarca e Noruega, em 1648. Entre as pinturas atualmente conservadas no Departamento de Etnografia do Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhague, encontra-se a série de naturezas mortas, um motivo em voga na Holanda para mostrar ao mundo a fartura de alimentos durante o século de ouro nos Países Baixos, e a série sobre os habitantes do Brasil no tamanho real, com índios da etnia tapuia e tupi, mamelucos e negros, em cenários que mostram a fauna e a flora brasileira. As primeiras documentações pictóricas do Brasil colônia despertaram o imaginário europeu e inspiraram por muito tempo os padrões artísticos de representação do povo conquistado. E indicaram a abundância das terras ocupadas, justificando aos holandeses, de acordo com o contexto histórico, os motivos para a escravidão dos africanos, a exploração das terras brasileiras e o condicionamento e civilidade de seus habitantes. A outra parte das pinturas produzidas por Eckalt foi entregue por Nassau ao rei Luís XIV, que a enviou para a cidade de Gobelin, como modelo para uma série de ricas tapeçarias em lã e seda. Plantas, peixes, pássaros, animais e habitantes remontam a desenhos e pinturas executadas por Eckalt e por Franz Pouch. No entanto, os artistas franceses da manufatura dos Gobelins introduziram nos cartões de base animais exóticos e cenas dramáticas e históricas para a produção das tapeçarias. Fazem parte da série Antigas Índias 8 composições conhecidas como Grandes e Pequenas, que foram reservadas e distribuídas somente entre monarcas e nobres. A diferença entre elas é o seu tamanho. Na composição da tapeçaria entram 2 índios, um tigre, uma gazela, um hipopótamo e uma zebra, como um cavalo listrado, pássaros, peixes, pequenos animais e plantas nativas. Os pescadores fazem parte da 8ª tapeçaria da série Antigas Índias. As tapeçarias, chamadas de Novas Índias, foram alteradas por François Desportes segundo os modelos de Pouch e Eckalt e foram continuamente produzidas. Pressionado a viver por conta própria após seu retorno do Brasil, Eckalt mudou-se para Dresden por volta de 1653. Na corte saxônia, dedicou-se à pintura de retratos, paisagens e cenas de caça, até 1663, quando voltou à cidade natal. No período em que viveu em Dresden, Eckalt deixou no teto de uma das salas do Chateau alemão 80 pequenas pinturas de aves brasileiras, as quais cobrem totalmente o espaço separado por traves e molduras ornamentadas. Os nomes das espécies foram escritas em letras capitulares romanas e coincidem com a iconografia utilizada para nominar as plantas e animais no período da ocupação holandesa no Brasil, onde o tupi era o idioma principal. Assim,
Apesar dos objetivos políticos indicarem ou suscitarem certa idealização para a conquista de novos investidores na colônia, é inegável a presença do conteúdo botânico, zoológico e topográfico, no primor do olhar e dos pincéis dos dois artistas. E daí a importância de suas obras para o Brasil. Além do produto artístico, Frampocht e Ecaute foram precisos no compromisso com a realidade, fornecendo ampla pesquisa e conhecimento do Novo Mundo para a comunidade científica na Europa do século XVII.